momento do mercado em que tomamos conhecimento que o Banco do Brasil publicou no seu balanço financeiro referente ao ano de 2024 que o segmento agro registrou um expressivo aumento na inadimplência, que o indicador de dívidas acima de 90 dias do banco subiu para 3,32%, sendo fortemente impactado pelo setor agro, no momento em que estamos absorvendo que, segundo o Banco do Brasil, 20% do crescimento dessa inadimplência decorre diretamente do aumento dos casos de recuperação judicial entre produtores rurais e empresas do agronegócio, e que cerca de 250 produtores e empresas agropecuárias recorreram à recuperação judicial no ano passado, elevando a preocupação do banco em relação ao risco da carteira de crédito para o setor. No momento em que agora sabemos que o saldo de financiamentos para o agro no Banco do Brasil cresceu 2,9% no trimestre e 11,9% no ano, atingindo 397 bilhões e 700 milhões de reais, e que, segundo eles, a alta na inadimplência do setor agro acendeu um alerta, com a instituição já indicando que precisa monitorar de perto a carteira de crédito do agronegócio, especialmente na região centro-oeste, onde a taxa de inadimplência tem aumentado, e a resposta é a implementação de ações específicas para normalizar essa situação e garantir a sustentabilidade da carteira agro. É neste momento que o governo federal do Brasil anuncia o fim de crédito agrícola? O dinheiro que fomenta a produção agrícola do país? Ao invés de incentivar o setor que hoje o contribuinte brasileiro sabe que gera empregos diretos e indiretos, riquezas e renda ao Brasil, o Planalto decide agora, justamente agora, matar as suas galinhas de ovos de ouro? É isso? Vamos aos fatos. No dia 20 de fevereiro de 2025, o Brasil foi surpreendido pelo anúncio oficial da suspensão de novas contratações do crédito rural subvencionado no Plano Agrícola e Pecuário, o conhecido Plano Safra. Qualquer um com um pouco mais de discernimento e consciência do peso que o agronegócio tem para o Brasil pensaria que foi apenas um aviso para uma ação futura que poderia vir a ser implementada na tentativa de evitar a falência total da economia, algo que por si só seria absurdo. Mas nada poderia ser mais tão surreal quanto o que de fato aconteceu. A suspensão anunciada na quinta-feira começou a valer no dia seguinte, 21 de fevereiro, deixando o Brasil rural em estado de choque. A decisão, assinada pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron de Oliveira, não apenas travou toda a operação de crédito em pleno pico de safra de 2024-25, a maior que esse país já teve notícia, como trouxe a informação que a medida permanecerá válida até nova deliberação. Ou seja, foi um aviso claro do governo. Não tem mais dinheiro para subsidiar a produção agrícola. E não sabemos quando terá. Olha, com 35 anos de experiência produzindo e apresentando diariamente uma vasta gama de informações e análises estratégicas de mercado para o setor, a Rural Business gostaria de dar um alerta. Desta vez, não aos nossos assinantes, que operam direto ou indiretamente no mercado de grãos e de proteína animal, e a toda a infraestrutura que só opera no azul graças aos movimentos do campo. Mas o nosso alerta é para o cidadão brasileiro, que ainda acha que não precisa todos os dias da produção agro do Brasil. E pior, olha para o que está acontecendo aqui no campo e prontamente diz: e eu com isso? O agro que se exploda. Pois saiba, meu amigo, que o seu bolso também está em jogo. Não se iluda que você vai passar ileso, porque o que hoje parece distante, amanhã vai bater na sua porta e vai chegar à sua mesa. Ou melhor, não chegará mais à sua mesa. A suspensão do Plano Safra, se não for revertida rapidamente, vai decretar a falência de pequenos e médios produtores e inviabilizar o plantio e a colheita já do próximo ano. E para quem não é do setor, uma confusão é pertinente ao acreditar que pequeno produtor é agricultura familiar. Não, meu amigo, não é. Agricultura familiar é uma coisa, pequeno produtor de grãos e pecuária é outra coisa. A verdade
é que se uma atitude não for tomada rapidamente, um caos sem precedentes de desemprego e renda vai se espalhar por esse país. E com a crise no campo, um enorme êxodo rural vai empurrar mais gente para as cidades, que vão disputar com você moradia, transporte e trabalho. E ainda gerar uma ruptura na cadeia alimentar e no fornecimento de comida, que ficará insuportavelmente cara com o passar do tempo. E a Rural Business alerta a cada cidadão deste país que suspender o Plano Safra não afeta somente o bolso de quem está no campo. Esta ação totalmente inconsequente, para dizer o mínimo, do governo em prol de interesses próprios, se de fato for efetivada, é uma ameaça à segurança alimentar do planeta e à soberania do Brasil. Países como o poderoso Estados Unidos já têm hoje sérios problemas de pedidos de falência por parte de produtores rurais. Segundo a Federação Agrícola Americana, a FBF, na sigla em inglês, os pedidos aumentaram 55% só em 2024. A entidade considera a tendência preocupante, especialmente em razão da previsão de queda para a receita total da agricultura em 2025. E tudo isso é lá nos Estados Unidos, hein? Agora imagine o que está acontecendo e o que ainda pode acontecer aqui no Brasil se essa medida suicida do governo Lula não for cancelada rapidamente. É isso que a equipe Rural Business vai te mostrar em mais um estudo investigativo, feito com exclusividade por nossa equipe para que você compreenda definitivamente o peso que o agro do Brasil tem, para que você possa, meu amigo, tranquilamente atravessar a rua, entrar no supermercado e poder ali encontrar os produtos, os alimentos que vão matar a sua fome e da sua família. E tudo isso agora está ameaçado, caso na próxima safra não haja mais crédito para o produtor brasileiro. E pode ter uma certeza, se os produtores rurais do Brasil pararem de produzir, não é só você, mas o mundo que vai passar fome. É daqui, das terras agrícolas brasileiras, que saem 58% das exportações de soja que abastecem o mundo. Ou seja, é muito mais do que a metade. É esta soja que garante a produção suficiente para atender 29% do comércio internacional de farelo e 12% das exportações de óleo do planeta. E é também das lavouras do Brasil que são originadas 24% do comércio internacional de milho. São números impressionantes ou não? Lembrando que este quase um quarto do abastecimento mundial depende do plantio da segunda safra, que está acontecendo neste exato momento, responsável por quase 80% da oferta anual de milho do Brasil. E se não houver dinheiro subsidiado aos produtores, boa parte da expectativa de produção de milho deste ano pode ficar somente no papel. Consegue perceber a gravidade da situação? O Brasil ocupa hoje nada menos que o primeiro lugar no ranking global de exportação de soja. Aliás, é líder absoluto, meu amigo, pois sem o Brasil, a China passa fome. O segundo lugar no ranking global de exportação de óleo e de farelo. O terceiro lugar no ranking global de exportação de milho. E olha, a gente poderia ficar aqui revelando muitas outras culturas em que o peso do Brasil é enorme para a segurança alimentar do planeta. Mas como pode ver, com esses pequenos exemplos, o Brasil, ou melhor, o produtor de alimentos do Brasil determina o fluxo de abastecimento de comida para o mundo. Estamos falando de um país que está no topo da pirâmide, com grande parte desses mesmos produtores de caixa vazio, em consequência da queda vertiginosa dos preços das commodities agrícolas no cenário internacional e pelo aumento descontrolado dos custos. Parte dele pela ineficiência e incompetência do próprio governo federal. Números oficiais do Ministério da Economia confirmam que somente as vendas de soja em grão ao exterior movimentaram a bagatela de 42 bilhões e 900 milhões de dólares em 2024. Convertendo em moeda nacional, representa 232 bilhões de reais, meu amigo. Volte ao gráfico e veja que o farelo movimentou outros 10 bilhões e 400 milhões, algo próximo a 56 bilhões de reais. O milho, 8 bilhões e 200 milhões de dólares, ou 44 bilhões de reais. E o óleo de soja, mais 1 bilhão e 310 milhões,
o que significa mais de 7 bilhões de reais. Além dos grãos, temos ainda o comércio internacional relacionado à pecuária, onde o Brasil também é um gigante. Pelo menos 36% das exportações de carne de frango que abastecem o mundo dependem dos grãos que os produtores aqui do Brasil plantam e colhem e dos animais criados a partir deles. A carne bovina é outro expoente na pauta de exportação, já que 28% do comércio global partem daqui, dependendo dos produtores para que tudo isso seja possível. E ainda dominamos 14% das exportações mundiais de carne suína e 11% do comércio global de gado vivo. Resumindo, o Brasil é líder no fornecimento de carne bovina e de carne de frango ao mundo, terceiro no ranking mundial de exportação de carne suína e quinto no comércio global de gado vivo. Só essa indústria, que começa lá no campo, movimenta quase 13 bilhões de dólares com as vendas de carne bovina ao exterior, mais de 9 bilhões de dólares com as exportações de carne de frango e outros 3 bilhões com os embarques de carne suína. Apenas 7 setores do gigantesco agronegócio brasileiro, ou seja, soja, milho, farelo, óleo, carne bovina, carne de frango e carne suína, juntos movimentaram a bagatela de 88 bilhões de dólares só com as vendas ao exterior em 2024 e jogaram na economia brasileira 475 bilhões de reais. Sim, quase meio trilhão de reais. E isso só com as vendas ao exterior. Lembrando ainda que o Brasil é líder na produção e exportação de café, celulose, laranja, entre muitos outros. Diante disso, é importante ressaltar que em julho de 2024, o Ministério da Fazenda publicou a portaria número 1138, que autoriza o pagamento de equalização de taxas de juros em financiamentos rurais concedidos no âmbito do Plano Safra 2024-25. Na prática, a equalização de taxas de juros significa que o governo cobre a diferença entre a taxa de juros de mercado e a taxa reduzida oferecida em determinados financiamentos, geralmente para setores estratégicos, como é o caso da agricultura. Só que antes de jogar um olhar míope sobre essa situação e achar aí que os produtores estão chorando de barriga cheia, como se diz popularmente, saiba que entre o que se promete e o que se cumpre existe um verdadeiro abismo. Não fosse a iniciativa privada, o setor agrícola do Brasil jamais teria se tornado a potência que é hoje, pois não raro o agronegócio, em especial os produtores, são obrigados a pagar as contas de governos que mudam as regras no meio do jogo, como está acontecendo exatamente agora. Segundo a Confederação Nacional de Agricultura, a CNA, a portaria número 1138 de 2024, que autorizou o pagamento de equalização de taxas de juros em financiamentos rurais concedidos no âmbito do Plano Safra 2024-25, previa mais de 133 bilhões de reais equalizados aos produtores rurais, volume longe de ser disponibilizado até o momento. Além das dificuldades orçamentárias, diversas barreiras foram colocadas aos produtores, como embaraços ambientais, ferramentas de gestão de riscos enfraquecidas e maiores critérios na análise de riscos. Segundo a CNA, o Plano Agrícola e Pecuário 2024-25 apresentou uma forte redução na aplicação de recursos no decorrer do primeiro semestre, frente ao visto na temporada anterior, como revela esse estudo gráfico. Os recursos destinados ao custeio, responsáveis por 60% do total, sofreram um corte de 14% frente à safra anterior no período analisado. O dinheiro destinado a investimentos, que concentra outros 25%, sofreu corte de 18%, resultado que sobe para 38% nos recursos destinados à comercialização e impressionantes 44% na industrialização. Do montante previsto, de 476 bilhões de reais, apenas 261 bilhões haviam sido liberados até dezembro, sendo que boa parte desses recursos provinham de fontes livres, ou seja, sem equalização, confirmando corte de 20%. A situação, que já era preocupante, se agravou ainda mais com a medida anunciada pelo Tesouro Nacional de
de suspensão de novas contratações, gerando indignação e mais insegurança a um setor que já vem operando no limite em razão da queda nos preços das commodities agrícolas e a disparada dos custos operacionais, financeiros e de produção, pelos próprios erros do governo federal em comandar uma política econômica desastrosa. Pois bem, depois da confusão armada, o governo anunciou a decisão de editar uma medida provisória com crédito de 4 bilhões de reais para destravar o Plano Safra. Linhas de crédito rural foram suspensas na quinta-feira, dia 20, enquanto o governo e Congresso Nacional não chegam a um acordo para aprovar o orçamento de 2025. Segundo essa matéria, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na sexta-feira, dia 21, que o governo iria editar uma medida provisória para liberar cerca de 4 bilhões de reais em créditos extraordinários para destravar as linhas de crédito do Plano Safra 2024-25. E a matéria lembra que o Plano Safra é o maior programa de crédito rural do país, que inclui linhas para pequenos, médios e grandes produtores. Parte das linhas foi suspensa nesta quinta-feira, dia 20, porque governo e Congresso Nacional ainda não chegaram a um acordo para aprovar o orçamento de 2025. A informação que tenho é que sequer o relatório do orçamento foi apresentado ou será apresentado no curto prazo. O presidente da República disse que, em virtude do ritmo em que as coisas estão, não podemos aguardar a aprovação do orçamento, disse o ministro Haddad. Sabe quão ridículo é esse valor de 4 bilhões de reais? Meu amigo, é só fazer a conta. Lembra dos números que a Rural Business te mostrou há pouco? Que do montante previsto pelo Plano Agrícola Pecuário 2024-25 de 476 bilhões de reais, apenas 261 bilhões haviam sido liberados até dezembro, ou seja, restariam 215 bilhões de reais prometidos, mas ainda não aplicados. Ou seja, essa promessa de liberar 4 bilhões de reais para destravar o Plano Safra, feita na última hora, pelo governo, para tentar apagar o incêndio que ele próprio causou, é como uma agulha num palheiro. Na prática, significa 1,86% do montante dos recursos do Plano Safra 2024-25 que ainda faltam ser liberados. Ou seja, é nada com coisa nenhuma. Olha, são tantos os aspectos nocivos que tal decisão gera para esse país que a Rural Business poderia passar horas aqui falando sobre eles. Mas preferimos mostrar o real peso do agro e pedir a cada produtor desse país que tenha calma. Não coloque em risco o seu negócio, pois o que não falta é gente querendo comprar terras baratas aqui no Brasil e que estão a postos, esperando para começar a agir. Reforçamos, tenha calma. O governo de plantão tem ganância nos olhos e vai fazer de tudo para se perpetuar no poder. Porém, eles sabem que jamais vão conseguir fazer isso inviabilizando a produção de alimentos deste país. Como já mostramos, a suspensão do dinheiro para o Plano Safra da próxima safra de milho safrinha, por exemplo, ou para as próximas safras que ainda serão plantadas no próximo ano, só interessa a uma parte de pessoas desse gigante chamado Brasil. Aquela turma do quanto pior, melhor. Se o corte foi anunciado apenas como cortina de fumaça para desviar a sua atenção, só o tempo dirá. Mas nunca esqueça que essa turma, meu amigo, faz o que for preciso para atingir grandes objetivos, como, por exemplo, comprar barato, um dos bens mais cobiçados deste planeta, as terras agrícolas do Brasil. Avante, agronegócio desse imenso Brasil. Só com informação profissional e investigativa de mercado é que vamos sobreviver.